do SAS 2019, é possível verificar com alguns cálculos que o tempo poupado por um motorista que utiliza uma velocidade mais alta que o permitido é muito pequeno quando comparado ao risco de acidentes. Por exemplo, dirigindo a 90 km por hora em uma via de velocidade máxima de 80 km por hora, ou seja, a pessoa estava 10 km por hora a mais do que o permitido, né? O motorista partiu às 13 horas de uma cidade A e chegou à cidade B às 2h30, né? Às 14h30. Então, ele levou aí 1h30, tá? Do mesmo dia. Ao chegar ao destino, o motorista percebeu que não vale a pena viajar a uma velocidade superior à da via, pois comparada com a duração da viagem a 80 km por hora, a economia de tempo de viagem foi de aproximadamente. Então, a gente quer saber quanto tempo ele economizou, tá, de viagem andando a 10 km por hora a mais do que o permitido naquela via. Para isso, o que a gente precisa? Simples. Velocidade média, né? Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade que ele andou, ok? Que era 90 km por hora. E ele saiu às 13 e chegou às 14h30, ou seja, ele levou 1h30, tá? Se ele fosse a 80 km por hora, quanto tempo ele levaria? Daí eu subtraio um valor do outro e acho quanto tempo ele poupou, tá? Só que aqui eu preciso descobrir qual é a distância da cidade A até a cidade B. E para isso eu vou fazer o seguinte cálculo, ó. Vamos calcular a distância da cidade A até a cidade B. Para isso, eu vou usar a velocidade que ele estava, ou seja, 90 km por hora, igual a ΔS sobre o tempo, tá? O tempo foi de 1h30, então 1,5 horas. Então, a gente tem que ΔS é igual a 90 km por hora vezes 1,5 horas. Hora corta com hora, igual 90 vezes 1,5. 90 vezes 1,5 dá 135 quilômetros, é a distância da cidade A até a cidade B. Então, se ele fosse a 80 quilômetros por hora, quanto tempo ele levaria, né? Então, a gente vai descobrir quanto tempo ele levaria. Para isso, a gente vai fazer a mesma conta, só que agora descobrindo o tempo, sabendo a distância das cidades. Então, a velocidade, 80 quilômetros por hora, igual a 135 quilômetros, usando sempre, né, a definição de velocidade média, tá? Dividido pelo tempo, ok? Então, o ΔT é igual a 135 quilômetros, né? Dividido por 80 quilômetros por hora. Quilômetro corta com quilômetro, vai ficar 101,6875 horas. Ok? Agora eu vou calcular a diferença de tempo, certo? Em minutos de um para outro. Um foi 1,6875 horas. Só que eu preciso passar isso para minutos, ou seja, eu multiplico por 60. Aí eu vou ter isso em minutos, menos o tempo que ele levou com 90 km por hora. Só que ele levou 1h30. 1 hora tem 60 minutos. Mais 30 minutos, 90 minutos. Ok? Esse resultado, 101,25 minutos menos 90 minutos, isso dá 11,25 minutos. Como a questão pede um valor
aproximado, o mais próximo desses valores é letra C, 11,3 minutos, ok? Só precisa fazer as continhas aí, vocês estão vendo que essas questões, o mais chatinho é fazer as continhas com esses números quebrados, mas o Enem acaba cobrando isso.